Olá, amigos e irmãos do Centro Espírita Deus na Natureza. Que Jesus nos abençoe a todos. Em especial neste período em que estamos todos confinados, realizando aí a nossa contribuição no processo social de não disseminação de vírus ou criando condições para que essa disseminação pudesse acontecer se estivéssemos na rua transitando em vários lugares. Mas hoje estamos aqui mais alegres, porque a alegria vai ser o nosso tema de hoje, para parabenizá-los neste aniversário de 62 anos da instituição. A casa, quando me convidou para dizer algumas palavras, fazer uma reflexão sobre este aniversário e me deixou o tema livre, eu fiquei pensando, poxa, mas o que é que eu devo falar, o que é que eu devo dizer, né? Nós, os expositores, estamos sempre acostumados a recebermos os temas para estudarmos, né, desenvolvermos, fazendo as pesquisas, as reflexões sobre os temas, e quando o tema fica livre, a gente fica assim meio que perdido um pouco. Mas aí me veio logo a ideia central de um trabalhador de uma casa espírita, né, ou de todo trabalhador do Cristo, que é a da alegria, né, a alegria de servir. Então esse é o nosso tema, e é o tema que eu sei que tem muito a ver com este grupo de trabalhadores dessa casa espírita, que já está há 62 anos desenvolvendo aí as suas atividades, mantendo as suas ações, que nós sabemos que é sempre bem difícil, as lutas são muitas e são tantas, manter uma instituição funcionando, uma instituição aberta, né? Em alguns casos por dificuldades mesmo, até financeiras e outras, mas na maioria dos casos por dificuldades do próprio trabalhador. Eu acho que essas são as mais significativas, né? As dificuldades que envolvem o próprio trabalhador, as suas disposições íntimas. Em muitos casos, somos abalados fortemente, né? Então, a alegria será este fator muito significativo na realização dessas tarefas, na manutenção delas, e que será muito importante para as nossas ações, em especial pela inventividade, né? A capacidade de inventar e reinventar o modo de fazer, de realizar os trabalhos, né? Reinventar o modo de se ser. Olha aí, sem alegria não podemos fazer nada, reinventar nada, não temos bom ânimo, não temos o entusiasmo necessário para fazermos. E esse é um grande, mas um imenso obstáculo ao trabalhador da causa do Cristo, para um obstáculo a superar. Então, hoje nós vamos falar sobre a alegria de servir. Então, servir é toda a atividade que importa em estarmos disponíveis para o outro, mobilizarmos as nossas capacidades, os nossos recursos para o outro, nos dirigirmos ao outro, não aguardarmos que ele venha até nós. Em muitos casos, alguém chega a uma casa espírita, mas não vai dizer muito da sua problemática, vai se manter às vezes um pouco reservado, um pouco acanhado,
Mas, se estamos com disposição para servir, nós vamos criar os recursos para a realização dessa empatia, né? Buscar uma convivência com aquela pessoa que chega. E muitas vezes até é um trabalhador da casa, né? Que tem lá os seus conflitos, os seus dramas, as suas necessidades, as suas dificuldades, mas está um pouco distante, porque às vezes no grupo temos trabalhadores que se mantêm distantes, né? Então, estão ali, estão no trabalho, chegam no horário, cumprem os seus labores, mas às vezes estão fechados em si mesmos, precisando que nós estejamos mais atentos para servi-lo, como um companheiro, como um trabalhador, como um amigo, como um irmão daquele labor, daquela caminhada, daquela labuta, né? Vamos usar essa expressão um pouquinho mais antiga, mas a labuta é um trabalho mesmo, são os sacrifícios de uma vida, de uma construção, de uma edificação. Então Jesus, ele é muito oportuno quando ele trata disso. Ele diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, bem como para dar a vida pelo resgate de muitos. Olha aí, né? Olha aí. Então, se Jesus é o nosso modelo, não queremos ser servidos, ou não deveremos querer ser servidos, mas nós deveremos servir. Então, estar com Jesus não é servi-lo, não servimos a Jesus, servimos com Jesus. Servimos com Jesus. Estamos ligados a Ele. Vamos posicionar o nosso coração junto ao coração dele, que está disponível. Então, muitas vezes nós somos pessoas que nos tornamos difíceis dentro dos trabalhos da própria casa espírita, né? Porque queremos ser servidos. Quantas vezes nós não vamos à casa espírita para buscarmos orientação espiritual em excesso? Não estou dizendo que não nos concentremos, que não busquemos uma orientação dos espíritos, isso é natural até, né? Mas não estamos lá para buscarmos a proteção apenas dos espíritos, suas orientações. Estamos na casa espírita para trabalhar, para sermos servidores. Talvez se tivéssemos essa mentalidade, nós não nos queixássemos tanto. Aquele que vai servir não se queixa tanto das condições do trabalho, das condições do serviço. E as condições são condições materiais mesmo, né? Aqueles com os quais estamos juntos fazendo aquela tarefa. Às vezes nos queixamos de A, de B, de C, né? Não sei, eu sei que vocês aí no Deus na Natureza não são de se queixar muito, né? Mas, de um modo geral, estamos aí nos queixando com o serviço que temos, né? Aqueles que chegam, aqueles que buscam a casa, né? Mas, enfim, nessa condição e nessa consciência de servidores, como diz Jesus, estaremos sempre disponíveis. E olhe como ele fala: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, bem como para resgatar a vida de muitos. Ora, resgatar é desenvolver uma ação de auxílio, né? Quem resgata paga alguma coisa em troca do outro. Você está pagando alguma coisa em troca do outro. Um resgate feito a fulano, ele foi sequestrado. Então, você vai levar uma quantia para receber a pessoa. Então é um resgate, né? Um resgate de pessoas. Então ele diz, ele veio dar a vida pelo resgate de muitos. Então dar a vida não é morrer exatamente. No caso dele até foi, né? Mas antes desse momento mais extremo, que foi dar a vida física pelo
pela vida de muitos, ele deu a vida que se constitui no tempo que se tem, né? Nas energias que se possui, na atenção que se pode dar a alguém ou ignorar alguém. Se você dá atenção a alguém, se você vê a pessoa e se vincula a ela com as suas forças, com as suas capacidades, você está dando sua vida. Então, dar o tempo aí é dar as horas. Aí é o tempo cronos, né? Também o tempo cronos, né? Porque nós temos aí o tempo cronos, lá segundo os gregos, o cronos, que é aquele tempo medido materialmente. O ano, o mês, a semana, o dia, as horas, os minutos, os segundos. É o chamado tempo cronos. Mas temos o tempo kaipos, que é aquele tempo que representa, por assim dizer, momento de oportunidade para fazer, para realizar, né? É o tempo oportuno. É o tempo oportuno. Paulo até fala um pouquinho sobre isso, né? O tempo oportuno, ele diz, a caridade não é precipitada. Lembram disso? A caridade não é precipitada. Ou seja, a caridade ela tem o momento de ser feita. Nem antes, nem depois. É o momento certo. É o momento azado, específico, para ser feita. Mas como eu vou saber o momento certo? Se você estiver atuando com a sua alma, você saberá. Né? Quando amamos, sabemos o momento certo de tudo. Quem ama sabe o momento certo de tudo. Sabe o momento de fazer, sabe o momento de não fazer, que é o momento de esperar, o momento de aguardar. Né? Então, tudo isso é uma construção muito rica, mas é uma construção muito rica de quem quer dar a vida. Mas para dar a vida, é necessário antes ser vida. Só é vida quem dá a vida que tem. Lembra de Jesus? Fala isso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, eu sou. Ele não diz a vida está ali, como se fosse algo que ele estivesse demonstrando. Olhe isso e você vê a vida. Não. Ele diz, eu sou a vida. Portanto, quer ser vida é promover vida nos outros. Só se é vida quando se promove vida. Então é neste sentido que temos alegria. Só temos alegria quando nós promovemos vida. Porque temos vida. Então todas as vezes que nós descobrimos a condição de vida, não nos preocuparemos sequer com a morte. Olha que coisa interessante. Nós só nos preocupamos com a morte porque não somos vida. Se conhecêssemos a vida, vivêssemos a vida e vertêssemos a vida, saberíamos que estamos e estaremos sempre na vida e disponibilizando vida. Nisso, somos alegres. Então, aqueles que já têm essa compreensão, aqueles que já têm esse entendimento, eles vão viver para o bem. O bem será aquilo desejado, o querido, o almejado. Faremos projetos onde o bem é o ponto central desse projeto. Nos alegraremos com o bem que vemos, com o bem que é feito. Nós vamos nos ajustar àqueles que fazem o bem. Eles vão exercer sobre nós uma força de atração. Jesus exerce uma força de atração sobre nós porque ele é tudo isto. Ele é o bem. Ele é o bem manifestado. Ele é o bem vivido. Ele é o bem realizado.
ele é o bem imorredouro. Cada ato de Jesus, cada movimentação de Jesus é imorredora em nós. Registramos, vemos e percebemos, porque ali nós constatamos. Aquilo foi o bem realizado. Então seremos cooperadores. Kardec fala muito disso no Livro dos Espíritos, quando ele vai apresentar ali na questão 107, ali na escala espírita, né? Ele vai falar sobre os espíritos bons, né? Os bons espíritos. Ele vai falar sobre os espíritos benévolos, aqueles que já vivem o bem. Não tem lá grandes conhecimentos científicos, não tem grande atividade intelectual, mas já querem o bem. E esse fator é decisivo, porque as outras coisas do intelecto, os outros conhecimentos, nós vamos aprendê-los ao longo de outras vidas, de outras encarnações, para apenas qualificarmos e atuarmos melhor no bem. Não é? É mais nesse sentido. Então ele vai dizer que o bem ali é o fator essencial. Ali já há transformação moral, né? Significativa, escolher o bem. Pronto, todos os outros itens do nosso desenvolvimento, eles vão acontecer ao longo do tempo, ao longo da realização que fizermos. Vamos começar a perceber, a identificar o bem como é feito por outros, e aí nos serão abertos os canais intuitivos, os canais dessa percepção, e nós vamos nos auto-edificando e rumando cada vez mais ao encontro de Deus. Cada pequeno fragmento de bem que nós detectarmos e nos aliarmos a eles, nós vamos construindo essa ideia de Deus. Quando observarmos lá na frente, já bem mais amadurecidos no bem, eis que já nos tornamos uns com Deus. E nem percebemos essa unidade total. Quando percebermos isto, já estamos um. Eu estou falando de algo que nem eu sei, né? Porque nós estaremos falando da perfeição aí, né? Como Jesus fala, eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai, o Pai está em mim, né? Eu estou fazendo aqui uma viagem para o futuro nesses processos intuitivos, né? Mas consigo constatar essa posse, né? Esse apossamento do bem que é possível fazer e viver hoje, porque fazer o bem é viver o bem. Então, eu já consigo perceber isso, muito embora, como diz Paulo, ainda temos o mal em nós, né? Não estamos com o bem totalmente consolidado, mas já praticamos o ato mais significativo, como está lá na questão 107 do Livro dos Espíritos. É a decisão pelo bem. Esse é o ponto mais significativo. Quando nós nos decidimos pelo bem, o resto nós vamos seguindo, porque já vamos encontrar os caminhos para nós realizarmos. Então, esta alegria é a alegria de cooperar. Cooperar. Já não vamos ter o personalismo de nos intitularmos aquele que fazemos o bem, não. Teremos a alegria de sermos aqueles cooperadores com o bem. Cooperar é operar com o outro, né? Operar com os outros. Então, na casa espírita, e vamos falar especificamente da casa espírita, porque somos espíritas, mas há outros templos, há outros grupos ligados ao bem, outras crenças, enfim. Então, cooperar com o bem é mobilizar as próprias forças para descobrir o seu lugar naquele grupo, a tarefa que lhe incumbe fazer, né? O trabalho que foi destinado a você fazer. E nisso não faremos mais com rigor, porque o rigor ele vai impor certa tristeza de fazer, porque o rigor não significa disciplina. Disciplina é outra coisa. Disciplina é a reunião
né, das nossas forças, das nossas capacidades para fazer algo, para atingir uma meta. Isso é disciplina, é o caminhar, é o desenvolver-se, condensando essas forças, aglutinando essas forças próprias, nossas, mas nos encaminhando para a meta no seu sentido reto. Podemos ir para uma meta de várias formas, fazendo curvas, né, de uma forma sinuosa, dando paradas, mas o disciplinado não. Ele mantém um ritmo constante e direto no sentido da meta. E a nossa meta é Deus. Nós só chegaremos com a orientação do bem, as forças orientadas pelo bem, que é a expressão do amor. No nosso sentimento mais profundo, o sentimento mais vívido da nossa alma é o amor. Né? Então, como espíritas, Kardec nos traz essa dimensão. Né? Então, os espíritas que ainda estão ligados aos fenômenos. É certo, é errado, não é questão de ser certo ou errado, é como veem ainda, como percebem ainda. Então farão seus trabalhos, realizarão seus estudos, né? Montarão as suas equipes de trabalho, todas para fazer exames, verificações, constatações da fenomenologia espiritual, curas, etc. Não há nada errado com isso. É um bem que se faz. Claro que é um bem, né? É uma instrução que se faz, é uma realização de um trabalho que se faz. Mas é necessário se traspassar isso para ingressar na compreensão das leis morais que regem a vida. Aí Kardec diz que aí já se está no segundo estágio desse transitar, né? dessa caminhada. Não que devamos exatamente passar por esses estágios, mas é uma espécie de vivência espírita um pouco limitada, né? Então, nesse segundo estágio, nesse segundo momento, ele diz, encontramos os espíritas que conhecem as leis morais da vida, veem as leis morais da vida, mas aplicam essas leis aos outros. Aplicam aos outros. Aí, de um modo geral, ainda continuamos no rigor. Estamos no rigor. Né? Então seremos rigorosos, diremos às pessoas, olha, você errou, por isso, por aquilo. Aí estamos naquele momento onde estamos, podemos constatar isso facilmente, viu, gente? Naqueles momentos é que estamos dizendo aos outros que elas estão erradas. Se nós somos daqueles que estamos dizendo às pessoas, olha, você está errado, nós estamos aplicando as leis morais a elas e não a nós mesmos. Quando começamos a aplicar a nós mesmos, não diremos mais nada às pessoas. Aí nós aplicamos as leis morais a nós mesmos. Aí chegamos no ponto de maturidade dessa nossa condição de servir. Aí compreenderemos melhormente a lei de caridade. Aí ela será muito melhor compreendida por nós, porque vamos ter indulgência pelo outro, em especial pelo companheiro que serve conosco na casa espírita. Em especial por esse companheiro, que é um batalhador, é um lutador, ele está ali vencendo muitas barreiras, muitas dificuldades, às vezes tendo lutas internas gravíssimas, muito fortes, muito intensas. Alguns não suportam e saem. Não devemos criticar nunca um companheiro porque ele deixou o trabalho, foi embora. Não podemos, não nos cabe essa crítica. Não nos cabe, não é porque não nos cabe apenas por uma consideração intelectiva. Não. Mas por um sentimento de que naquele momento ele não suportou. Ele precisou de um tempo, ele saiu. Mas ele vai voltar. Se ele não voltar na nossa casa, se ele não voltar agora, nessa encarnação, voltará em outra. Mas ele tem que voltar, porque só há um caminho. Não existe outro caminho. Então ele voltará. Oremos pelo companheiro. Vamos dar o nosso
nossa contribuição, né? Vamos buscá-lo, vamos ter o contato com ele. Muitas vezes os companheiros saem da casa espírita e nós não perguntamos por que eles saíram. Poxa, por que fulano saiu? Não, saiu, teve um problema, alguma coisa, nós não os procuramos. Não é procurar para fazê-lo voltar, para ficar pedindo que volte, isso é uma coisa até desagradável. O outro tem livre-arbítrio. Naquele momento ele talvez não queira fazer determinadas mudanças. Naquele instante ele não quer fazer aquelas mudanças, né? E não nos cabe impô-las, mas podemos fazer o quê? Estarmos presentes juntos, sempre mandarmos uma mensagem, um contato, fazemos oração pelo companheiro, não é? Então, isso também é a alegria, né? Então, a alegria de servir é a alegria de transformar. É a alegria não de transformar por impositividade, mas é a alegria de estar disponível para auxiliar. Palavra de Emmanuel. Auxiliar. Auxiliar na transformação do outro. Servir. Estar disponível, né? Então, quando nós percebemos a transformação de alguém, é motivo para muita alegria nossa no nosso coração, porque nós também estamos vivenciando um processo transformador em nós. Já demos o passo principal, a escolha do bem. E para aí nós vamos deslocar e colocar a nossa vida, atenção, tempo e energias. Se fizermos isso, saberemos que estamos dando a nossa vida, né? Estamos dando a nossa vida. Aí, tempo Cronos ou tempo Kairos? Um ou outro, ambos, e deverá ser ambos. Vejam aqueles que avançaram muito nessa ação de amar, nessa ação da caridade, deram-se integralmente e o tempo inteiro. E prosseguem dando-se a si mesmos lá no mundo espiritual. Por quê? Porque escolheram a alegria. Escolheram a alegria. Há mais alegria em dar do que em receber, né? Ao mestre. Porque há mais alegria em dar do que em receber. Então eu queria deixar essas reflexões neste mês de aniversário da casa, né? E dizer que nós estejamos sempre prontos para servir. Né? Sejamos sempre prontos. Não é porque estamos em casa que não podemos servir. Né? Jesus fala muito sobre isso. E os espíritos, eles vão contar com os corações alegres. Os corações que estão disponíveis para servir. Então poderemos fazer os trabalhos espirituais com as equipes espirituais das nossas casas. Então, durante o dia, nos preparemos, porque durante a noite seremos levados para realizarmos visitas espirituais a outros lares. Né? Pode ser uma forma de trabalho muito significativa. Então, estejamos prontos, né, para isso. Lembra da parábola das 10 virgens, né? 5 estavam prontas e as outras 5 não. Então, é uma mensagem que ele fala, é uma advertência, né, que Jesus faz para que nós estejamos prontos para servir. Então, amigos e queridos irmãos do Centro Espírita Deus na Natureza, parabéns para vocês. Tenham sempre bom ânimo nas atividades que vocês realizam. Prossigam sempre alegres, servindo, realizando e abertos para que o Cristo possa inspirá-los nas suas atividades e nas suas tarefas. A alegria esteja sempre no coração de vocês. Muita paz.